Apesar da recomendação do Concefaz, o Comitê Nacional dos Secretários da Fazenda dos Estados e do Distrito Federal, o Estado do Rio de Janeiro não deve anunciar novos aumentos do ICMS de combustíveis, energia e telecomunicações. O Rodrigo Viga, já há alguma alternativa para suprir essa perda de arrecadação, Viga? Vamos lá para o Rio de Janeiro para ele trazer a informação para a gente. Boa tarde para você, meu amigo. Tudo bem, Carlos? Boa tarde para você, meu amigo Carlos Aros, ouvintes, espectadores e internautas da Jovem Pan. Conversei com fontes aqui do governo do estado do Rio de Janeiro que me disseram que, em princípio, o governo fluminense não vai aumentar a alíquota de ICMS para esses segmentos considerados essenciais, cujo teto foi fixado em até 18%, para uma lei que passou pelo Congresso Nacional em meados desse ano de 2022. Estados fazendo as suas contas de perda de receita, perda de arrecadação. O Concefaz falou em 33 bilhões de reais em perda de receita com essa redução do ICMS. O estado do Rio de Janeiro também fez suas contas. Essas contas variam de 6 a 9,5 bilhões de reais. Porém, contudo, entretanto, todavia, como diz a norma culta da língua, viu, Aros? Nada vai mudar, as alíquotas por aqui vão ser mantidas, segundo essas fontes do governo do estado, porém, será encaminhado provavelmente já no comecinho da próxima legislatura do ano que vem, um projeto para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, uma espécie de escape, né? Uma válvula de escape. O que diz esse projeto? Se lá na frente houver alguma pendência, algum problema financeiro, econômico para o estado do Rio de Janeiro, é claro que esse botão de emergência vai ser acionado para que se possa elevar lá na frente o ICMS de combustíveis, telecomunicações, energia e transporte. Mas, em princípio, começaremos o ano de 2023 aqui no Rio de Janeiro com a mesma alíquota, com o mesmo percentual daquele que foi definido pela lei federal. Vários estados ou estão já com projetos nas suas assembleias legislativas elevando a alíquota de ICMS ou já aprovaram ou estão criando novos impostos para enfrentar esse problema, para enfrentar a questão envolvendo o ICMS. Casos, por exemplo, de Piauí, Paraná, Pará, Sergipe e Goiás. Muitos estados também continuam naquela briga na justiça. 8 já conseguiram liminares para suspender o pagamento da dívida com a União, o que dá um impacto aí nas contas do Tesouro Nacional de mais de 6 bilhões de reais. São movimentos diversos em diversas direções, mas aqui no Rio de Janeiro tudo fica como está no começo de 2023, a não ser que pinte alguma emergência no horizonte, viu, Aros? Ô, Viga, trazendo um outro tópico aqui, aqueles rankings nos quais a gente nunca quer estar no topo. Quer dizer que o querosene de aviação brasileiro é um dos mais caros do mundo, é isso? É isso, Ares, e talvez essa seja uma das explicações porque ficou mais difícil, ficou mais caro, ficou mais complicado viajar de avião aí ao longo dos últimos anos. Porque o querosene de aviação tem um peso gigantesco de aproximadamente 40% no custo das companhias aéreas. E aí a ABA, que é a associação que reúne as principais companhias aéreas brasileiras, resolveu fazer um estudo para escancarar, para esmiuçar e mostrar à sociedade por que os preços das tarifas subiram. Então, vejamos, esse cálculo feito pela ABA aponta que o preço de refinaria do querosene de aviação aqui no Brasil é 5% mais caro do que o preço de refinaria nos Estados Unidos. Aí vem toda aquela cadeia de impostos, efeitos em cascata, impostos em cascata, fazendo com que o produto aqui no Brasil, o querosene de aviação, seja para as companhias aéreas pelo menos 32% mais caro do que o produto para as companhias aéreas norte-americanas. Se esse é um item que pesa 40% do custo das companhias aéreas, é claro que tem muito peso, tem muita relevância. Lembrando que apesar da redução anunciada na semana passada pela Petrobras de 5,8% no querosene de aviação, ao longo deste ano de 2022, que ainda não acabou, o produto soma um crescimento, acumula um crescimento de quase 50%, como revela aqui na Jovem Pan o presidente da ABA, Eduardo Sanovitz. A diferença entre o preço de querosene de aviação no Brasil e nos Estados Unidos está agora em pouco mais de 32%. Isso mostra o quanto no Brasil nós precisamos rever a política de precificação praticada pela Petrobras e, com isso, garantir um preço mais barato de querosene, um preço compatível com os custos brasileiros e, principalmente, retomar
a acessibilidade da aviação para o conjunto da sociedade, acessibilidade essa que foi comprometida ao longo dos últimos anos, quando este item disparou mais de 120%. Esse então o Eduardo Sanovitz. Lembrando, né, meu caro Aras, ouvintes, espectadores e internautas da Jovem Pan, como eu disse, aumento do querosene de aviação esse ano de quase 50%, em um item que pesa 40% nos custos das companhias aéreas brasileiras, algo bastante relevante, por isso que a ABA é totalmente contrária à política de paridade de preços de importação, aquela adotada pela Petrobras, porque diz que o querosene de aviação, esse vendido para as companhias aéreas, ele é mais de 90% produzido aqui no Brasil, mas a referência de preço é internacional, o que acaba causando esse descasamento, viu, meu caro Laros?